Agora vamos entender então o porquê da formação desse cavado e dessa baixa pressão. Temos aqui então a rota que eles vão fazer para Barbados, né, esses ventos aqui soprando a favor, né, e a gente viu que a coisa muda com áreas sem vento, tempestades e formação da baixa pressão. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que aprender, entender, é o conceito de pressão atmosférica. A pressão é o peso do ar em cima do chão, da superfície, no caso, em cima do mar, ali, né? Bom, e outra coisa é que o ar, quando ele é aquecido, ele fica mais leve. Se ele fica mais leve, a pressão diminui. Aqui temos água do mar muito quente, né, que aquece o ar por baixo. E além de quando o ar sobe, a pressão cai em superfície, o ar quando sobe, ele se resfria, porque em cima tem menos pressão, ele se expande, ele se resfria, condensa e forma chuva, tempestades. Quanto mais intenso é esse movimento de ar subindo, mais a pressão cai em superfície e nuvens mais carregadas vão ser formadas. Por isso que a gente monitora a pressão na superfície, né? É uma maneira indireta da gente medir quanto o ar está subindo e a formação, né? E quão intensas podem ser as tempestades, tá? Bom, vamos olhar essa ideia aqui. Olha essa região aqui, ó. Tem vento forte e vento fraco, né? Parecido com o que vai acontecer ali, ó. Deixa eu mudar, adiantar, tá vendo? Aqui, quarta-feira da semana que vem, quinta-feira, ó. Vento forte em cima e vento fraco logo embaixo, né? Voltando para agora, então, ó. Vento mais fraco aqui e uns pulsos de vento forte. Na imagem de satélite, vou colocar aqui, ó, o cinza, tem umas nuvens carregadas aqui, tá vendo? Ó? Inclusive com símbolo de raio. Tem tempestades naquela região. Então, você vê ventos fortes próximo de ventos fracos, é um indício de que a gente tem uma área instável por ali. Vamos voltar para o vento e vamos colocar linhas de pressão. Ó. Essas linhas medem o valor do peso da atmosfera, né? Então aqui tem um H de high alta com 1033 e aqui na região equatorial, onde é mais quente, ó, low baixa, 1009 HPA. Ó. Então uma pressão bem mais baixa do que os 1033, né? Então na região equatorial, onde é mais quente, a pressão é mais baixa. Mas vejam, então aqui a pressão vai diminuindo, né? Mas vejam que tem uns lugares aqui que essas linhas estão fazendo uma curva, tá vendo? Curva, né? Ou seja, elas estão indo em direção à alta. Portanto, está vindo linhas de menor pressão subindo aqui. Então essa é uma região de cavado. A região onde essas linhas que medem a pressão, elas fazem uma curva no sentido de que onde elas estão fazendo a curva, a pressão está mais baixa do que do lado, tá? Ou seja, as linhas de mais baixa pressão estão avançando, né, em direção a onde está mais alta. Tá? Então, isso é um indício de instabilidade e esse é o chamado cavado. Tá? Vamos lá para a quarta-feira da semana que vem. Olha o que a gente tem aqui, né, uma boa curvatura, ventos fortes, ventos fracos. Né? Então, esse é o cavado. Cava, né? É como se você estivesse cavando aqui. Né? Antes a linha estava reta, ó, estavam retas as linhas aqui na segunda-feira. Aí se você vai para a terça, começou a aparecer, ó, ventos fortes em cima, começa a diminuir o vento aqui embaixo, e na quarta-feira isso já fica mais claro com as linhas, ó, as linhas da região de baixa pressão indo em direção à alta, né? Como se você com o dedo aqui de baixo para cima empurrasse, né? Ou cavasse a pressão, né? Ela vai cavando, ó, vai cavando a pressão, por isso é chamado de cavado, tá? Então isso vai gerar, ó, instabilidades, né? Aqui tem nuvens e trovoadas, tem uma camada de tempestades também que mostra, ó, tá vendo? São tempestades naquela região do cavado, tá? Agora, por que vai se formar esse cavado? Então a gente falou que o ar quente aquecido por baixo, o ar quente fica mais leve e sobe. Sobe porque ele quente embaixo, ele está mais quente do que o ar que está em cima, então ele fica mais leve e sobe. Tudo é uma questão de flutuabilidade, né? É uma questão do Arquimedes lá, né? De mais denso, menos denso. O menos denso tende a subir. Assim como quando você pega uma bolinha de ping-pong e afunda numa piscina, ela é menos densa, ela tem um empuxo para cima. Né? Se você soltar ela, a água que é mais densa empurra ela para cima. Então o que acontece aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, é que entra um ar frio em altitude, em 600 HPA ou 4 km de altura. Vou voltar para hoje, olha só a bolha fria que tinha aqui, que tem hoje, né? Inclusive uma circulação fechada aqui. Então a gente chama de um vórtice frio entre Canárias e Cabo Verde, um pouquinho mais para leste, né?
Ó, menos 9 graus, bem mais frio do que aqui fora, por exemplo, ó, onde eles estão aqui, né? Tá positiva a temperatura, né? Então a gente deixou para trás, né, tá atrás deles, tá uma área com ar muito frio em altitude. Então, se você tem um ar frio em cima, ele é mais pesado do que o ar que está embaixo. Esse ar que está embaixo tende a subir, né? Sobe, quando sobe cai a pressão e sobe e forma tempestade. Então, é essa bolha de ar frio, aqui a 4 quilômetros de altura, que justifica aquele cavado ali entre Canárias e Cabo Frio. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui na região onde eles estão, que é nessa região aqui. Vamos avançar um dia, 2 dias, para o sábado. E olha, está descendo um ar frio daqui, ó, de norte. Tem um ar bem frio ali nos Estados Unidos, Canadá, e ele está descendo de lá por cima, né? Lembra que a gente está falando de 4 quilômetros de altura. Vamos para o domingo. Olha lá, já tem uma protuberânciazinha aqui. Segunda, vai descendo, ó. Terça, desceu mais. Quarta, está ali por cima, tá? Então esse ar frio aqui, ó, e vejam que a linha vai curvando, né? O cavado vai se formando aqui, ó, vai cavando, vai entrando aqui as linhas. Vamos voltar para a segunda. Ó, as linhas paralelas, ó. Tem nenhuma curvatura. E o ar frio está aqui. Vou andar um dia para frente, terça-feira. O ar frio começou a descer, começou a curvar as linhas. E na quarta-feira está aí, ó, cavado, inclusive com giro aqui do vento, né? De baixa pressão naquela altitude ali, a 4 quilômetros de altura, né? Então, é essa entrada de ar frio por cima, essa língua fria aqui, que justifica a formação do cavalo, né? Ela que faz o ar quente que está embaixo tender a subir e formar as tempestades.